bem. Mas ele teve, então, uma missão. Essa missão foi ir até Damasco, uma cidade próxima de Jerusalém. E ele, então, teve essa missão para que ele prendesse um sujeito de nome Barnabé, que era um líder cristão que estava fazendo realmente acontecer na cidade de Damasco. E ele, então, saiu na companhia de 4 guardas, né, lá do Sinédrio, e foi até Damasco. Chegando quase à cidade de Damasco, Saulo de Tarso, então, é tombado por uma grande luz que vem a seus olhos e lhe ofusca de tal forma que ele cai ao chão. Ele cai ao chão e começa a perguntar: o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Estava bem desnorteado. E uma voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Naquele momento, ele pergunta: quem és, Senhor? E a voz responde: sou eu, Jesus. Por que me persegue? E Paulo, naquele momento, então, está completamente desnorteado, sem nada enxergar, porque ele fica cego naquele momento. No meio da escuridão, Jesus lhe dá as últimas instruções para que ele chegue até Damasco. Saulo, então, é levado até a cidade de Damasco e lá fica 3 dias em jejum, orando, assim como Jesus lhe tinha dito como ficasse. O ponto-chave era a obediência. E vejam vocês que, com todo o seu orgulho, com todo o seu conhecimento, naquele momento, Saulo percebeu que estava diante de uma autoridade maior e que não restava outra coisa a ele do que obedecer. Um homem chamado Ananias apareceu a ele, Jesus. Ele disse que ele deveria encontrar Saulo para lá fazer-lhe um curativo. Mas Ananias disse: mestre, este homem é conhecido por todos nós. Ele é ferrenho. Ele matou diversos cristãos em Jerusalém. Todos nós temos medo dele. E Jesus ordenou: levanta-te, vai à rua chamada à direita e procura a casa de Judá, e um homem chamado Saulo de Tarso, está lá orando. Vá lá. Jesus então ordenou que Ananias fosse até lá e impusesse as suas mãos e fizesse curativos nos seus olhos. Mas Ananias não estava ainda convencido, porque o medo era muito maior do que a aparição de Jesus, não é? Mas Jesus lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e aos filhos de Israel. Após dito isso, então Ananias achou força e foi até lá. E lá chegando, ele fez os curativos em Saulo de Tarso, que voltou a enxergar. Desde então, Saulo passou de perseguidor a perseguido, porque o Sinédrio sabia que tendo agora Paulo de Tarso como adversário, a coisa era muito pior. Porque ele era, vamos dizer, o último trunfo que o Sinédrio tinha contra os cristãos. E agora ele tinha passado para o outro lado. Então ele foi duramente perseguido de todas as formas.
Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. Gentios por quê? Porque é aquele que leva o evangelho aos não-judeus. Todo aquele que não é judeu é dito gentio. Paulo de Tarso dá uma grande contribuição para todos nós cristãos, porque ele escreve cartas, e essas cartas possivelmente foram inúmeras, mas somente 14 chegaram até nós e estão aqui na nossa Bíblia. Essas cartas foram então enviadas para aquelas comunidades. Então foram levadas para os romanos, para os coríntios, os gálatas, os efésios, filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses, aos hebreus. Então essas cartas foram de fundamental importância e estão aqui no Novo Testamento. Algumas passagens escritas por Paulo de Tarso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Vejam a grandeza dessa frase. Ele tinha a perfeita compreensão da lei de causa e efeito. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque ele tinha consciência de que tudo aquilo que ele fizesse, de bom ou de ruim, aquilo voltaria para ele. É a lei de causa e efeito. Ele disse também uma frase interessante. O mal que eu não quero falar, eu falo. E o bem que eu quero falar, este eu não falo. Essa frase também, meus amigos e amigas, é para nós refletirmos. Por quê? Porque está incrustada em nós uma parte, uma sombra, que ainda não é luz, resquícios de nossa ignorância. Então, muitas vezes, se nós não vigiarmos antes de orarmos, o que acontece? Nós caímos na maledicência. Nós falamos da vida alheia numa facilidade tremenda. A boca é o nosso instrumento de luz, mas nós, muitas vezes, ainda desprevenidos, por não termos a nossa vigilância necessária, caímos. E uma vez dito, não tem como voltar atrás. Ou você contribuiu com energia positiva para o cósmico universal, ou você contribuiu com lixo para o cósmico universal. De tal forma que este lixo vai formando uma egrégora negativa sobre a Terra. E depois ela cai pela gravidade como calamidades públicas, como enchentes e todo tipo de desgraças que podemos ter na Terra. Essas calamidades que ocorrem não são devidas a castigos divinos, são oriundas de pensamentos, palavras e obras de nós mesmos e caem sobre aqueles que as emitiram. Mas voltando a Paulo, ele diz, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. O que ele quis dizer? Que nós tínhamos que nos preocupar com a vida futura. Ele também já tinha compreensão da vida futura. E disse também, mas Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Olha que confiança no Evangelho. O temor é o medo. Ele disse, Deus não nos deu isso, Ele nos deu de fortaleza, para que nós pudéssemos então resolver todas as nossas questões, todos os nossos problemas, passar por todos os desafios, que nada mais são que oportunidades de crescimento. E disse também, antes, sedes uns para com os outros benignos, e que nós pudéssemos então ser mais amorosos uns com os outros.